Vamos de Bíblia, vamos fazer Isaías 1, primeiro capítulo de Isaías. Quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, vamos lá. O primeiro versículo fala assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, João, Acás e Ezequias, rei de Judá. O segundo versículo: ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento do meu povo, não entende. O quarto: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Complicado, né? Complicado. Nós precisamos orar por arrependimento, né? Pedindo perdão a Deus com arrependimento sincero, porque hoje a gente pode, né? Jesus fez algo por nós que seria impossível para nós, né? Então, hoje eu estava ouvindo no rádio, né, a tragédia lá no Paraná, né? Um efeito da natureza, né? Mas que Deus permitiu. Complicado, porque parece que houve alguns mortos, né? No vendaval, e destruiu tudo, né? Quem mora entre montes, aqui a gente mora entre montes e serras, o prejuízo é menor, né? Os montes cortam os ventos e aí vem mais leve. Mas onde é campo aberto, né? É bem complicado, que o vento vem com força. Então a gente precisa orar por esse país, precisa orar, né? E parar a corrupção. Muita corrupção nesse país, né? E tem gente que pensa que, como já foi falado, né? Para cuidar da igreja e deixar a política. Uma nação que está falando da palavra de Deus, uma nação que tem corrupção, só tende a ter desgraça ao invés de graça. Então a gente precisa pedir perdão, né? Todos somos pecadores. Pedir perdão, pedir que Deus tenha piedade de nós, né? E nos proteja de tudo. E se não para a corrupção, ele não vai atender nunca, né? Então aqui está falando, ó, vamos no quinto versículo. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis, né? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, né? E olha só, nós somos fracos, né? Somos fracos, somos seres, né? Somos grão de areia. Nossa vida é frágil, né? Nossa vida é frágil. Então, se a gente não pedir proteção divina, não orar, não pedir perdão a Deus, né? E que Ele tenha piedade, né? A gente vai ter problemas sérios. Então, um país que tem Deus, ele tem que ter consciência de pedir de perdão. O teu pastor está te pregando isso, ele está pregando a ti que precisa pedir perdão, ele faz isso na igreja, né? É preciso que faça, né? Na igreja de tijolo, né? Então, é muito necessário a oração.
Se a gente orar, tudo acontece. Como Jesus mesmo falou, o que pedires em oração será aceito. Né? Pedires para o bem, não é isso? Ok? O 6º versículo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. O 7º versículo. A nossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a nossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos. O 8º. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. O 9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar... vamos lá de novo. O nono versículo, vamos lá. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixará algum remanescente, já como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra, né? Então, nós precisamos voltar para o primeiro amor. Precisamos pedir a Deus perdão e nos arrependermos. Essa é a oração de hoje. Essa é a oração que o Brasil precisa. Nós precisamos de pedir. Né? Todos. Ok? O 9. Porque aqui está falando de pecados sexuais, né? Nós precisamos pedir. Né? Cura. E quando eu falo isso, aqui eu já falo, eu leio, vem para mim primeiro. Então, para mim primeiro, depois a outrem, né? E eu vou aprendendo e eu vou absorvendo isso. Para mudança de hábito, para cura das nossas almas, né? Então aqui não tem nenhum super-herói aqui, não tem nenhum santo, né? Nenhuma pessoa que não peca. Eu peco e peco bastante. Esses dias eu estava vendo na internet uma senhora que é bem conhecida na internet, eu não lembro o nome dela, também se lembrasse eu não ia falar aqui. Mas eu sempre curtia o que ela falava, né? E ela esses dias falou que as pessoas vão na internet e falam da palavra de Deus e pregam a palavra de Deus e ficam julgando homossexuais, né? Crimes sexuais. Ali parei de curtir, não... Já vejo no feed ali, vem, mas não... Por quê? Aí é que nós vemos por que Jesus falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem segue a palavra de Deus. Então, se está na palavra que homossexuais não entrarão, não herdarão o reino dos céus, assassinos, idólatras e todo tipo, né, de pecado, como que você vai numa internet falar uma coisa dessas? Que a gente não deve julgar... Como não? Ah, porque já foram, tipo assim, já foram assim. Foram, do verbo já era, passado. Somos limpos, perdoados, sarados. Né? E a gente não fala isso com ódio, a gente fala com amor. Para a pessoa sair daquilo. É com amor. Se a gente foi liberto, a gente quer que os outros se libertem. É para isso que serve a pregação, tanto na internet, quanto nas igrejas de tijolo, quanto nas ruas ou em qualquer lugar. A gente não vai falar com ódio, a gente fala com amor. Porque é errado. Porque a gente está vendo a palavra de Deus falar. Deus fez homem e mulher, né? Daí você vê aqui a situação aqui, ó, com Sodoma e Gomorra, né, na palavra falando aqui. O que acontece, né?
É lamentável, né? Então você tem que cuidar muito do que você ouve na internet. Tem pessoas que o diabo se disfarça de luz, né? E é bem desse tipo, como eu acabei de falar. A pessoa é boa, pessoa honesta e tal, só que ela tem ainda a mentalidade de que é correto o pecado sexual. E não é, né? Não é. Então, Deus fez homem e mulher para ser homem e mulher. Não fez mulher para ser homem, nem homem para ser mulher. Enfim, esse é um assunto que vai longe, né? Se for falar aqui. Vamos lá, o décimo. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Senhor, do nosso Deus. Vós, ó povo de Gomorra. O 11º. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, né? E não folgo com o sangue de bezerros, nem de carneiros, nem de bodes. Deus está falando aqui, ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ele enviou os 10 mandamentos a Moisés para nada. Aí você fala, não, mas a gente vive da graça hoje em dia. Sim, vivemos da graça, mas a graça nos leva ao cumprimento de tudo. Jesus falou que não veio para abolir a lei, né? E várias vezes ele fala. Ontem eu li um capítulo que falava mais uma vez sobre isso, de que ele não veio abolir a palavra, a lei, né? O 12º. Quando vindes para compadecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que visseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Ele não suporta iniquidade. Deus não suporta. Deus não se agrada em iniquidade. E a gente precisa entender isso, né? Mas quem convence é o Espírito. Então, de tanto a gente ouvir, né? Por isso que é pregado a palavra, né? Jesus falou que era para pregar o Evangelho até a última pessoa, né? E ele sabe quando será o tempo que já todos ouviram, e se não cumprirem e não ouvirem com entendimento, não quiserem entender, apesar de terem entendido, ele vai voltar, né? Deus o enviará. E não vai ser com rosas, né? Vai ser com espada, como está na palavra. Então a gente tem esse tempo todo, né? Para nos arrependermos. Mesmo porque, se ele vier depois que nós falecermos e nós não tivermos sido convencidos pelo Espírito Santo, já era, não dá mais tempo, né? Tem gente que pensa que depois tem um tal do purgatório, que depois vai para onde, não sei aonde, daí tem segundo tempo, tem prorrogação, tem segundo turno, se fosse eleição, né? Não tem não. Só cabe o homem morrer uma vez. Só é dado uma morte. A segunda é espiritual, né? Não tragais, olha só o 13. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova e os sábados. O que ele quer dizer com os sábados aqui? É que as festas, né? Com o pecado, o que adianta? É o dia do Senhor, o sábado, mas você vai comemorar cheio de abominação, cheio de pecado, né?
Sodoma e Gomorra, pensa, pecados sexuais, transgressões, corrupções. Como é que está o Brasil hoje? Tá bom? Não tá, né? Corrupção. Complicado, né? Então a gente precisa ver tudo isso. Os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. O 14º. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. O 15º. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicas as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Olha isso. Eu vou fazer até aqui o 16º e vou fazer depois a segunda parte de Isaías 1, ok? E voltando a falar, né, do que declarou aquela senhora, que é uma pessoa aparentemente boa, mas que não conhece a palavra, né? Se conhecesse a palavra e a verdade a tinha liberto, e ela poderia triplicar, se não quintuplicar, os seus seguidores para a honra e glória de Deus. Né? Infelizmente, tem pessoas que pensam que Deus é brinquedo, né? Então a gente tem que pedir perdão. Todos somos pecadores, né? Todos somos. Mas deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Estamos deixando. E quem está deixando, Deus está vendo. Ninguém engana Deus. Ok? Então, se esforçando para que o Espírito Santo nos limpe e purifique. Fiquem com essa palavra e logo eu faço a segunda parte de Isaías 1. Parei no versículo 17. Fiz o 16, né? Eu parei no 16, então. 16º, ok? Fiquem com Deus.